Vamos dando sequência então, né, gente? Vamos ver se a gente finaliza nesse vídeo. Então, vamos lá. Eu quero trabalhar agora com vocês essa questão do parágrafo 1º do 384, que vai dizer assim: não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28 deste Código. Então, existe uma menção para a aplicação analógica do artigo 28 do Código de Processo Penal pela própria redação do parágrafo 1º. Qual que é o artigo 28? No seu código até de 2019, né, ele vai dizer que quando o juiz não concorda com a promoção do arquivamento, ele remete os autos do inquérito policial ao procurador-geral. Bem, e depois tem aqueles desdobramentos que nós já vimos em sala de aula. Problema: a redação do artigo 28 foi alterada pelo pacote anticrime. Então, o artigo 28 agora ele tem nova redação. Se você tem o código 2020, ou se você já está aí olhando o site do Planalto, por exemplo, está vendo o código online, você vai perceber que ele tem uma outra redação. Então, vamos lá. Olha a redação do artigo 28 agora, né? Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Então, olha só, pela nova ótica do artigo 28, pelo novo raciocínio do artigo 28, não é mais o juiz quem homologa a promoção do arquivamento. Então, este artigo 28, ele se aproxima de um sistema acusatório em que o juiz não participa de homologação, o juiz não emite juízo de valor em relação a arquivamento. Quem emite juízo de valor em relação ao arquivamento é o órgão de revisão do próprio Ministério Público, do próprio órgão acusador, tudo bem? O problema é que esse artigo 28 ele está suspenso pela ADI 6298, que suspendeu, né, por cautela, a vigência do artigo 28 caput da nova redação, tudo bem? Então, esta medida liminar na ADI, inclusive, ela tem efeito repristinatório, né? É como se ela tivesse ressuscitado o artigo 28 original, que tinha sido revogado pela nova redação do artigo 28 atual. Então, houve efeito repristinatório, inclusive aqui, né? Permanece em vigor enquanto perdurar esta medida cautelar. Então, vejam só. Enquanto está assim, né, com a nova redação do artigo 28 suspensa, se o juiz entender que, por conta de um fato novo, o Ministério Público deveria aditar a denúncia, mas o Ministério Público se nega a aditar a denúncia, o juiz remete o processo ao procurador-geral, por enquanto. Quando entrar em vigor, né, passar a ter vigência a nova redação do artigo 28, aí vai ser um pouco mais complicado, não sei como se resolveria isso, muito provavelmente o juiz absolveria, porque ele não poderia prolatar uma sentença incongruente, uma sentença que não guardasse correlação, porque veja, a partir da nova redação, da vigência da nova redação do artigo 28, o juiz já não tem mais a capacidade de remeter aquele processo ao procurador-geral. Já não teria mais a norma paradigma do artigo 28 para permitir que o juiz mandasse ao órgão de cúpula do Ministério Público para que o órgão de cúpula avaliasse a possibilidade, a pertinência de aditamento da denúncia, neste caso do 384. Então, não sei, sinceramente, como vai se resolver. Eu creio que se o juiz entende que é caso de aditamento e o Ministério Público não adita, o juiz não poderia condenar, o juiz deveria absolver, porque ele não poderia prolatar uma sentença incongruente, uma sentença que seria fatalmente nula. Mas a gente vai precisar entender como é que vai avançar. Talvez até lá venha um outro dispositivo processual para suprir essa ausência agora em relação ao 384. Tudo bem? Legal. Deixa eu só voltar aqui. Então, nós vimos, então, emendácio e mutácio libelli. Eu só quero fazer agora um quadro comparativo entre estes dois institutos, né? Na emendácio libelli, gente, diferente da mutácio, né, o fato está descrito na denúncia. Então, o fato que vai ser analisado na sentença já está descrito lá na acusação. É diferente da mutácio. Na mutácio,
O fato que vai ser analisado na sentença não está descrito na denúncia. Por quê? Porque o promotor descreveu um fato, houve uma circunstância nova durante a instrução, então a sentença não tem como analisar aquele fato descrito na denúncia, porque ele mudou, né? Houve uma alteração. Então, na emendácio, o fato está descrito na denúncia. Na mutácio, o fato não está descrito na denúncia. Então, por isso, na emendácio, o juiz pode condenar o réu, inclusive, com pena maior, sem que seja necessária qualquer providência, como o aditamento. E isso, obviamente, coloquei até um asterisco ali. Por quê? Porque para uma doutrina mais crítica, seria necessário abrir vista para as partes, Ministério Público e Defesa, se manifestarem quanto à possível nova classificação jurídica do delito. Tudo bem? Aquela doutrina lá do Malan, do Badaró, do Aurí Lopes Júnior. Tá? Agora, na mutácio libelli, como o fato não está descrito na denúncia, o procedimento é mais complexo, o MP adita no prazo de 5 dias, a defesa se manifesta em 5 dias, o juiz recebe o aditamento. Tudo bem? Na emendácio, portanto, não há aditamento. Na mutácio, depois do aditamento, defesa, manifestação da defesa, o juiz recebe o aditamento, marca a audiência de instrução, debate e julgamento, ouvem-se até 3 testemunhas para a acusação e para a defesa, interroga-se o réu, abre-se debates e julga. Tá? A emendácio libelli, ela se aplica em primeiro e em segundo grau de jurisdição, tá? Ela tem aplicação em primeiro e segundo grau de jurisdição. Então, pode ser que lá no tribunal, julgando a apelação, os desembargadores falam, nossa, mas todo mundo comeu bola lá na primeira instância. O promotor, a defesa, o juiz, o juiz sentenciou um crime, mas na realidade o crime é outro. Né? O juiz sentenciou como estelionato, mas na realidade é furto mediante emprego de fraude. No tribunal poderia haver a emendácio libelli? Sim, poderia haver a emendácio libelli. O único porém o tribunal pode aplicar uma pena maior por conta da emendácio libelli? Depende. Depende do quê? Depende se a acusação também recorreu. Porque se a apelação está sendo analisada em virtude de um recurso exclusivo da defesa, a defesa não poderia ter ela só apelado, ela apenas ter recorrido e sair com um resultado pior do que ela já tinha. Então, o resultado só pode ser pior se a acusação também recorreu. Se a acusação não recorreu, não dá para aumentar a pena, muito embora os desembargadores dar nova classificação nova classificação jurídica àquele delito. Agora, na mutácio libelli, essa só se aplica em primeiro grau. Por que só se aplica em primeiro grau? Porque a gente está falando de um fato novo. Então, não poderia, em sede de recurso, o tribunal entender que houve fato novo e julgar esse fato novo sem que este fato novo tivesse sido julgado em primeira instância, por conta de regras de competência. Se só lá no tribunal o fato novo fosse considerado, haveria uma supressão da primeira instância, que é a competente para analisar esse fato novo. Então, nesta hipótese, se surgir um fato novo, se esse fato novo só for constatado na segunda instância, o que a segunda instância tem que fazer é anular a sentença para que, analisando este fato novo na primeira instância, seja proferida uma nova sentença. Obviamente que daí, anulando a sentença, o juiz o Ministério Público adita, a defesa se manifesta, produz prova nova em relação a este fato novo, interroga, daí a nova sentença. Então, não existe mutácio libelli na segunda instância, isso é o teor da súmula 453 do STF, inclusive, vocês deem uma olhadinha nesta súmula 453, que ela é bastante importante, tá bom? Bom, acho que agora a gente finaliza e até logo mais nos grupos temáticos.